Depressão, a doença que mora no silêncio. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que pode ser mais difícil de responder do que parece. Você está bem? Não o bem que a gente fala no automático quando alguém pergunta como você está. O bem de verdade. Por dentro. Porque tem muita gente que acorda todo dia carregando um peso que não consegue explicar. Que sorri nas fotos, responde as mensagens, vai trabalhar, cumpre os compromissos, e por dentro sente um vazio enorme. Um cansaço que o sono não resolve. Uma tristeza que não tem nome e não tem motivo aparente. Isso tem um nome. E hoje a gente vai falar sobre ele. Seja bem-vindo. Fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga uma das doenças mais silenciosas e mais subestimadas do mundo, a depressão. O que é depressão? Antes de qualquer coisa, preciso desfazer um equívoco que faz muito mal, e que provavelmente você já ouviu ou até já falou. Ah, depressão? Isso é frescura. É só falta do que fazer. Pensa positivo que passa. Não. Não é isso. Depressão não é tristeza. Tristeza é uma emoção humana normal, necessária, e que faz parte da vida. Você fica triste quando perde alguém, quando algo vai mal, quando a vida dói. E depois, com o tempo, você volta. A tristeza passa. A depressão não passa sozinha. Ela se instala. Ela ocupa cada canto da sua mente. Ela esvazia o que antes tinha cor. Do ponto de vista clínico, o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, usado por psiquiatras e psicólogos do mundo inteiro, define a depressão como um transtorno que se caracteriza por um conjunto de sintomas persistentes, que duram pelo menos 2 semanas seguidas, e que comprometem significativamente a vida da pessoa. Esses sintomas incluem humor deprimido na maior parte do dia, perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram agradáveis, alterações no sono, tanto insônia quanto dormir demais, mudanças no apetite e no peso, fadiga constante, dificuldade de se concentrar, sentimentos intensos de culpa ou inutilidade, e em casos mais graves, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Não é necessário ter todos esses sintomas ao mesmo tempo. Mas quando 5 ou mais aparecem juntos, quase todo dia, por mais de 2 semanas, isso é um sinal que precisa de atenção profissional. E a dimensão disso é impressionante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo vivem com depressão. O Brasil é o país com a maior prevalência da doença em toda a América Latina, com cerca de 11,5 milhões de brasileiros afetados. E mesmo assim, a maioria não recebe tratamento adequado. Por causa do estigma. Por causa da desinformação. Por causa da ideia de que pedir ajuda é fraqueza. E é exatamente esse ciclo que a gente vai quebrar aqui hoje. Como a depressão se manifesta na vida real. Mas a depressão não aparece só como uma lista de sintomas no manual clínico. Ela aparece na vida real. Nos detalhes do dia a dia. E muitas vezes de formas que a gente não reconhece. Ela aparece na mãe que antes adorava cozinhar para a família e agora não consegue nem abrir a geladeira. Ela aparece no profissional dedicado que começa a faltar, a errar, a se isolar, e ninguém entende o que aconteceu com ele. Ela aparece no adolescente que parou de responder às mensagens dos amigos e passa horas deitado olhando para o teto sem conseguir explicar por quê. Ela aparece num homem que ri em todas as rodas de amigos, e chora sozinho no banheiro antes de dormir. Do ponto de vista da fenomenologia, uma perspectiva da psicologia e da filosofia que estuda como o ser humano experiencia o mundo, a depressão não é apenas um problema de humor. Ela altera profundamente a relação da pessoa com o tempo, com o espaço e com os outros. O futuro parece não existir. O presente é insuportável. E o passado só serve para confirmar a crença de que sempre foi assim, e sempre vai ser. É como viver numa redoma de vidro. Você enxerga o mundo lá fora, vê as pessoas vivendo, sorrindo, existindo, mas não consegue alcançar nada disso. Há um muro invisível entre você e a vida. E quando esses sinais persistem por mais de 2 semanas, especialmente quando envolvem pensamentos de morte ou de se machucar, isso não é frescura.
Não é exagero. É uma emergência de saúde. E precisa de cuidado profissional. Por que a depressão acontece? Uma das perguntas mais comuns, e mais carregadas de culpa, é: por que eu? Por que fulano tem depressão se a vida dele parece boa? E a resposta está em entender que a depressão é multifatorial. Ela não nasce de uma causa única. Ela nasce da combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais, e essa tríade é conhecida como o modelo biopsicossocial. No campo biológico, existe uma base genética real. Pessoas com histórico familiar de depressão têm risco maior de desenvolvê-la. Além disso, a doença envolve alterações nos neurotransmissores, substâncias químicas do cérebro, como serotonina, noradrenalina e dopamina, que regulam o humor, sono, apetite e motivação. Quando esse equilíbrio é rompido, o cérebro literalmente não funciona da mesma forma. Não é escolha. Não é fraqueza. É biologia. No campo psicológico, traços como perfeccionismo excessivo, baixa autoestima, dificuldade de lidar com perdas e experiências traumáticas na infância funcionam como gatilhos poderosos. A forma como a pessoa aprendeu a enxergar o mundo e a si mesma desde criança molda a forma como ela vai lidar com as dificuldades da vida adulta. No campo social, isolamento, desemprego, violência doméstica, luto, pressões financeiras e o próprio ritmo da sociedade contemporânea têm um peso enorme. Pesquisadores apontam que a lógica da hiperprodutividade, da comparação constante nas redes sociais e da exigência de ser feliz o tempo todo tem alimentado uma epidemia silenciosa de depressão. Entender essas causas não serve para justificar ou para fugir de responsabilidade. Serve para parar de julgar quem sofre. E para entender onde e como intervir. Tratamento: o que realmente funciona. Agora chegamos na parte mais importante, e mais esperançosa, deste vídeo. Depressão tem tratamento. Tratamento que funciona. Tratamento que devolve a vida das pessoas. Os dois pilares principais do tratamento são a psicoterapia, quando indicado pelo médico, o uso de antidepressivos. E na maioria dos casos, a combinação das duas abordagens oferece os melhores resultados. A psicoterapia é um processo conduzido por um psicólogo ou psiquiatra, onde a pessoa aprende a identificar os padrões de pensamento que alimentam a depressão, a elaborar experiências dolorosas e a construir recursos internos para lidar com a vida de forma mais saudável. Diferentes abordagens, como a terapia cognitivo-comportamental, a abordagem centrada na pessoa e outras, têm eficácia comprovada por estudos científicos. O importante é encontrar um profissional qualificado com quem você se sinta acolhido e seguro. Os antidepressivos, por sua vez, atuam diretamente no equilíbrio dos neurotransmissores cerebrais. Eles não viciam quando usados corretamente. Não mudam sua personalidade. Não são sinal de fraqueza. São medicamentos para uma doença. Assim como insulina para o diabético, ou antihipertensivo para quem tem pressão alta. O que é fundamental saber: antidepressivos costumam levar de 2 a 4 semanas para começar a apresentar resultados. Esse período pode ser difícil, porque a pessoa já está sofrendo e ainda não sente melhora. Por isso, o acompanhamento médico contínuo é indispensável. E nunca, jamais, interrompa o uso por conta própria. Isso pode causar recaídas graves. Além da psicoterapia e da medicação, pesquisas confirmam o papel de hábitos saudáveis na recuperação: exercício físico regular, sono de qualidade, alimentação equilibrada e a manutenção de vínculos sociais fazem diferença real no processo de tratamento. Família e espiritualidade. Mas existe algo que nenhum remédio e nenhuma técnica terapêutica substitui completamente: o apoio humano. A família tem um papel que pode ser transformador no curso da depressão. Quando ela entende o que é a doença, quando acolhe sem julgamento, quando incentiva o tratamento, quando está presente sem pressionar, ela se torna parte ativa da cura. Mas quando a família minimiza, quando diz isso é frescura, você não tem motivo para ficar assim, eu trabalho o dobro e não fico deprimido, ela pode, sem querer, aprofundar a ferida e afastar ainda mais a pessoa do tratamento. Se alguém que você ama está deprimido, a coisa mais poderosa que você pode fazer não é dar conselhos, não é tentar resolver, é simplesmente estar presente. É dizer:
Eu acredito em você. Eu estou aqui. Vamos buscar ajuda juntos. Pesquisas também têm explorado o papel da espiritualidade e da religiosidade no enfrentamento da depressão. Estudos indicam que pessoas que cultivam alguma forma de vida espiritual, seja por meio de uma religião, da meditação, da oração ou da conexão com algo maior, frequentemente relatam maior senso de propósito, pertencimento e esperança, elementos que são fundamentais no processo de recuperação. Mas preciso ser muito claro aqui: espiritualidade pode ser um complemento valioso ao tratamento, nunca um substituto. Fé e ciência não são opostos, eles podem e devem caminhar juntos, cada um no seu papel. Antes de encerrar, eu preciso falar sobre algo que muita gente evita, mas que salva vidas. Se você ou alguém que você conhece está apresentando falas como "eu queria sumir, ninguém sentiria minha falta, eu não aguento mais", ou se está se isolando de repente, doando objetos pessoais, demonstrando indiferença com tudo, não ignore. Isso é um pedido de ajuda, mesmo que esteja disfarçado de silêncio. Depressão é uma das principais condições associadas ao risco de suicídio. Mas o suicídio é evitável quando há acesso a tratamento, quando há informação e quando há alguém disposto a enxergar além do sorriso de fachada. Se você está passando por isso agora, ou conhece alguém que está, entre em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma completamente gratuita e sigilosa. Você também pode acessar o chat em cvv.org.br. Eu quero encerrar com uma mensagem direta para você que está passando por tudo isso. Você não é fraco por estar deprimido. Você não é um fardo. Você não está exagerando. Você está doente, e doenças se tratam. Existe ajuda. Existe tratamento. E existe vida, uma vida sua, de verdade, do outro lado disso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal. E me conta nos comentários, qual parte deste vídeo mais te tocou. Até o próximo.